Estou aqui com ele, Theo Cury, nosso analista nesse sabadão de carnaval. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol, e com você? Bom dia. Semana inteira junto, carnaval também, não tinha como ser diferente. E claro, falamos sobre caso Master, porque é desdobramento atrás de desdobramento. Para além das informações que Pedro Moreira trouxe para a gente, Theo Cury, vale destacarmos as informações trazidas pelo portal Poder 360. Simplesmente o vazamento das informações sobre a reunião que aconteceu entre os ministros da Suprema Corte com relação àquele pedido de suspeição da Polícia Federal contra o ministro Dias Toffoli, que até então era o relator do caso. Tem reportagem já aqui no site da CNN, que a gente coloca aqui em tela, Theo Cury, destacando os principais trechos e posicionamentos dos ministros nessa reunião. Para começar, Theo Cury, qualquer ambiente que a gente tem lá no Supremo, depois do vazamento dessas informações, gravada a reunião entre os ministros da Suprema Corte. Reunião a portas fechadas. Carol, incômodo e desconforto, porque era uma reunião a portas fechadas, uma reunião que não tinha previsão de ser televisionada, que não tinha previsão de ser, do conteúdo dela ser divulgado, que não a nota que foi publicada pelos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal naquela noite. Então, a partir do momento que há uma revelação da transcrição da conversa dos ministros que levou essa transcrição das conversas que levaram à divulgação da nota, isso causa, obviamente, um incômodo e um desconforto entre os ministros e uma desconfiança também de quem vazou essa informação e gravação, porque os ministros foram gravados nessa conversa, e com o interesse ali de revelar como que foi a discussão e a negociação para chegar àquele resultado final. O conteúdo a gente já tinha, a forma que é o que mais chama a atenção, a abordagem dos ministros, esses trechos das discussões. Então, isso trouxe um descontentamento e tem agora no Supremo esse incômodo e esse desconforto junto com desconfiança também. Gravações que confirmam apurações que Theo Cury já vinha trazendo para a gente. Vamos aqui a alguns trechos, Theo. Primeiro, o posicionamento que temos dos ministros com relação a esse pedido de suspeição de Dias Toffoli no caso do Banco Master. Vamos aqui a alguns trechos que o Leonardo Ribeiro separou aqui para a gente. Informações, reforço do portal Poder 360. Vou então aqui para aspas do que disseram os ministros, a começar pelo decano da Corte, ministro Gilmar Mendes. A gente coloca em tela, que acredito que a leitura fique melhor para você que nos acompanha. Aspas, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso Master, aqui no Supremo, que contrariaram a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Tá claro esse embate que a gente vinha destacando, inclusive durante a cobertura, entre Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal, nessa declaração aqui do decano da Corte. Isso aqui resume todo esse mal-estar institucional entre o Supremo e a Polícia Federal. A gente elencou ao longo da semana aqui todas as decisões do ministro Dias Toffoli que incomodaram a Polícia Federal, gostando ou não do mérito, trouxe esse estranhamento entre a instituição, o Supremo Tribunal Federal e a corporação. E aqui é um resumo da ópera. O ministro deixa muito claro, decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro mais antigo em atividade, que foram as decisões do ministro Toffoli que contrariaram a polícia e a polícia quis revidar com a entrega desse relatório, desse ofício. Ponto principal. A gente trouxe a informação de que havia um descontentamento dos ministros com críticas à Polícia Federal naquele encontro. Fato é que não estava claro o que era esse documento. As conversas que são reveladas pelo portal 360, pelo Poder 360, deixam claro que era um ofício com base numa investigação. São 200 páginas, não são somente menções. Aqui fica muito claro. Até antecipei, perdão. Já deixei aqui o ponto, Theo, que você deu a deixa aqui, já para contextualizar como é que o Theo traz para a gente, portanto, essas informações com relação ao que foi apresentado pela Polícia Federal. Está aqui na fala... No primeiro momento, desculpa, não estava claro quando as informações foram divulgadas, vazadas naquele primeiro momento. Olha, o André entregou um relatório para o Fachin. Não sabia que relatório era esse, era alguma coisa simples, era uma coisa muito grande, e é muito grande. Aqui está o ministro Cristiano Zanin comentando. A Polícia Federal, até hoje, mandou para mim muito menos informação com relação a outros casos envolvendo ministros do STJ, menos informação do que 200 páginas com fotos de satélite,
cruzamento de celulares. Portanto, foram informações, aí um documento de 200 páginas, que foi produzido pela Polícia Federal, entregue ao presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, inclusive com fotos de satélite e cruzamento de celulares. E aí o ministro questiona, isso aqui tudo é nulo na avaliação dele. E por que ele fala fotos de celulares, fotos de satélite e cruzamento de celulares? Porque isso aqui configura a investigação. Isso mostra que houve um cruzamento de informações a partir de mecanismos e ferramentas de investigação e ali no final ele diz, isso aqui tudo é nulo. Por que ele diz isso? Porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente trouxe isso aqui durante a semana, só pode ser investigado pela Polícia Federal com autorização do Supremo. É aquela história do foro por prerrogativa de função. É a mesma coisa que vale para um deputado e para um senador, vale também para um ministro do Supremo. A Polícia Federal não poderia fazer um cruzamento de informações de um senador da República, por exemplo, sem autorização do Supremo. Não poderia fazer de um ministro do Supremo sem autorização do STF. E ao que tudo indica, por essas trocas de mensagens, pelas declarações dos ministros, foi o que aconteceu. Há até um questionamento do ponto de vista jurídico com relação ao próprio pedido de suspeição partindo da Polícia Federal, que foi algo levantado pelo ministro Dias Toffoli assim que esse documento chegou às mãos do presidente da Suprema Corte. Outros trechos aqui, Théo Curi, vou destacando também o que o portal Poder 360 revela. Por exemplo, tanto a ministra Carmen Lúcia quanto o ministro Alexandre de Moraes estão a questão da instituição Supremo Tribunal Federal. No caso de Carmen Lúcia, o que ela diz? Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. E ainda complementou ali a declaração dela, disse que tinha confiança em Toffoli, mas era necessário pensar na institucionalidade. Quando a gente olha para a configuração atual do Supremo Tribunal Federal, há uma cadeira vaga, então estamos falando aí de 10 ministros, está clara a divisão interna da Suprema Corte. É uma divisão, mas com peso para um lado, que foi o que a gente trouxe há uma semana. Gustavo Uribe e eu trouxemos que havia um isolamento do ministro Luiz Edson Fachin. De um lado, Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia, e do outro, se não todos os outros ministros, grande parcela dos ministros do Supremo. E essas revelações do Poder 360 deixam isso muito claro. Há um isolamento dos ministros do STF, Carmen Lúcia e Luiz Edson Fachin, nessa tentativa de emplacar, por exemplo, um código de ética. E essas conversas mostram o ministro Luiz Edson Fachin, diante da ofensiva dos demais ministros, um pouco mais na defensiva. Tanto que quem puxa essas discussões, as alternativas e soluções, as saídas, foi o ministro Flávio Dino. Isso ficou muito claro nessas trocas de mensagens reveladas pelo Poder 360, mostram esse racha do Supremo nesse momento, que não é bom haver um racha só institucionalmente em um momento de ofensiva contra a instituição. A gente falava sobre isso aqui ao longo da semana no Novo Dia. A partir do momento que é uma ofensiva contra qualquer instituição, pegando o Supremo Tribunal Federal como exemplo, porque é o que está acontecendo nesse instante. Hoje são 10 ministros do Supremo. Há uma ofensiva por conta de desgastes a partir de decisões de um ministro. O que é natural, é do jogo, o ministro toma uma decisão, as pessoas gostam ou não, mas há um desgaste de imagem, há uma crise institucional. Diante dessa crise, um Supremo rachado, isso propicia avanço de ofensivas de outras instituições, Tribunal de Contas da União, Congresso Nacional, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, lá no Senado pedidos de impeachment. Então, quanto mais unido e fechado o Supremo tiver, é melhor para se blindar e evitar eventuais prejuízos vindos de pressões externas. E aí a nota deixava isso claro, que havia uma unidade. As conversas revelam que a unidade não é tão unidade assim, mas se chegou a um consenso negociado, no final das contas. Uma declaração que também reforça uma cobrança feita ao presidente da Suprema Corte, essa divisão interna, é justamente essa que separamos aqui, do ministro Flávio Dino. O que ele coloca, também destacando em tela, essas 200 páginas, portanto, mais uma declaração reforçando os documentos apresentados pela Polícia Federal, ele então prossegue. Essas 200 páginas, para mim, são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nesta cadeira. E esta cadeira tem bônus e ônus.
Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Ou seja, ele deveria ter matado no peito sozinho na avaliação de Flávio Dino, ele e o ministro Luiz Edson Fachin. E aí quando fala dentro da institucionalidade da presidência e eu deveria ter resolvido, antes de trazer para que os demais ministros deliberem sobre isso, que foi o que aconteceu nessa reunião relatada pelo Poder 360, a avaliação que fica subentendido aqui do ministro Flávio Dino é que ao receber o documento da Polícia Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, na percepção do Flávio Dino, deveria ter colocado, se imposto ali diante do diretor-geral da Polícia Federal, antes de trazer isso para o colegiado, porque era uma conversa institucional, a gente destacou muito isso, de um diretor-geral da Polícia Federal representando a instituição e do presidente do Supremo representando a Suprema Corte Brasileira. Então, é um posicionamento muito duro do ministro Flávio Dino e que, ao que tudo indica, lembrando, não dá para saber por essas mensagens se é a íntegra da reunião, porque foi uma reunião muito longa. Muito provavelmente não é a íntegra, são trechos dessa conversa. Nesse trecho, o que se mostra, e por isso que é importante fazer essa ressalva, é uma liderança ali do ministro Flávio Dino em tentar achar uma alternativa, uma saída para essa crise. E são trechos dessa reunião que sinalizam um apoio ao ministro Dias Toffoli. Diante do que sabemos até aqui, está claro de onde teria partido o vazamento dessas informações, Théo? Não fica claro. Num primeiro momento, a maior desconfiança era de que poderia ser do ministro Dias Toffoli. Ele deu uma declaração para Jussara Soares rechaçando essa possibilidade, negou que tenha partido dele essa decisão de vazar ou o vazamento em si. Então, ele rechaça essa suspeita com relação a ele, mas é um vazamento que pode beneficiar ali no posicionamento de alguns ministros do Supremo. Então, não fica claro de onde vazou, se foi um vazamento clandestino, quem que poderia ter interesse em vazar, porque no final das contas, o que mostra um isolamento do presidente do Supremo Tribunal Federal e da ministra Carmen Lúcia, aí a gente vê na tarja a declaração que foi dada pelo ministro Dias Toffoli, José Antônio Dias Toffoli, a Jussara Soares. Absurdo total a ilação de uma gravação, ele rechaçando essa desconfiança com relação a ele sobre o vazamento. O ministro diz então que não partiu dele esse vazamento. Agora tem um ponto, Théo, que eu queria deixar aqui para o final, porque aconteceu a reunião, então Toffoli deixa a relatoria, e aí o ministro Edson Fachin sorteia o novo relator, eis que vem o nome de André Mendonça. O ministro da Suprema Corte falou também nessa reunião, vou trazer aqui aspas do que ele falou, concordou com a ministra Carmen Lúcia com relação à crise de institucionalidade. E aí, ele listou o que leu do relatório da PF. Tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli e Vorcaro. Isso não existe. Está aqui claro que não existe relação íntima em 6 anos só com 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então isso está descartado. E aí, Théo Cury, vou deixar esse trecho final. Pode acontecer com qualquer um de nós, essa investida da Polícia Federal. Portanto, aí também esse olhar entre os colegas. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim, ele que agora está com um caso master nas mãos. Parecia que estava falando dele próprio sobre esse caso específico. O André Mendonça, ele assumiu esse caso horas depois dessa conversa ter acontecido lá no Supremo Tribunal Federal. Obviamente, ele não estava dizendo respeito ao caso, a ele assumir esse caso e a Polícia Federal tratar da mesma forma que tratou Dias Toffoli, o ministro André Mendonça. Mas ele já relatava, por exemplo, o caso do INSS, que é um dos mega casos que estão criminais tramitando no Supremo Tribunal Federal. Horas depois se torna ministro relator desse caso do Banco Master com a saída do Dias Toffoli. Concentra agora 2 relatorias muito grandes em um ano eleitoral e com isso ele amplia os poderes. O ministro André Mendonça se empodera com essas 2 investigações. Na mesma linha do que a gente vem falando, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. O sorteio do Supremo, com frequência, acaba escolhendo o Alexandre de Moraes para ser relator de diversas ações.
tentativa de golpe, Marielle, a DPF das favelas que ele acabou assumindo, enfim, vários processos. Isso acaba empoderando os ministros, é natural que isso aconteça, em temporadas principalmente. Agora, a bola da vez está com o ministro André Mendonça, que tem duas investigações muito grandes. Num ano eleitoral, ele vai ser vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral a partir da metade do ano. Então, isso, há um empoderamento a partir dele assumir essa relatoria. E essa desconfiança com relação à atuação da Polícia Federal. E aí tem um corporativismo do Supremo, como há também no Congresso Nacional, como há nos demais poderes. Do tipo, hoje foi o ministro Dias Toffoli, amanhã pode ser um outro ministro, amanhã pode ser eu. Então, essa é a preocupação que foi expressa com relação a uma investigação que não deveria ter acontecido. Essa é a percepção dos ministros do Supremo, que fica muito clara na revelação do Poder 360. Quer mais detalhes com relação ao conteúdo de trechos dessa reunião? Você confere no site da CNN Brasil, reforçando que a CNN não teve acesso ao conteúdo original e, portanto, não conseguiu checar a veracidade nem como foi feita a edição desses trechos. Mas está lá no site da CNN algumas dessas revelações trazidas pelo portal Poder 360.